Era uma noite sombria e nevoenta, o tipo de noite em que as sombras parecem dançar ao redor de você, envolvendo tudo em uma atmosfera de mistério e medo. O vento uivava entre as árvores antigas do cemitério, levando consigo um arrepio gelado que parecia penetrar até os ossos dos vivos. No coração desse cemitério, escondido sob uma lápide desgastada e coberta de musgo, vivia o velho coveiro Villard. Ele era um homem solitário e taciturno, cuja figura magra e encurvada era uma presença frequente entre os túmulos. Dizia-se que Villard mantinha conversas com os mortos durante a noite, sussurrando segredos obscuros e fazendo acordos sombrios com entidades além da compreensão humana. As lendas que cercavam o coveiro eram numerosas e arrepiantes. Dizia-se que ele era capaz de invocar os espíritos dos mortos para fazer sua vontade e que sua pá era enfeitiçada, capaz de abrir portais para o mundo dos espíritos. Os moradores da pequena cidade próxima evitavam o cemitério a todo custo, temendo o poder obscuro que emanava daquele lugar macabro. Certa noite, um forasteiro chegou à cidade. Seu nome era Benjamin, um jovem destemido em busca de aventuras e lendas sombrias para desvendar. Ele ouvirá falar do cemitério assombrado e do enigmático coveiro Villard, e decidiu desafiar o destino e visitar o local proibido. Com uma lanterna na mão e o coração repleto de coragem e curiosidade, Benjamin adentrou os portões enferrujados do cemitério e seguiu em direção ao mausoléu central, onde se dizia que Villard passava a maior parte de seu tempo. A cada passo, o jovem sentia o peso do silêncio e a pressão dos olhares invisíveis que pareciam acompanhá-lo em sua jornada rumo ao desconhecido. Finalmente, Benjamin alcançou o mausoléu e viu uma fraca luz dançando em seu interior. Com o coração batendo descompassadamente, ele empurrou a pesada porta de pedra e adentrou o sombrio recinto. Lá, diante de uma mesa de madeira repleta de objetos antigos e pó, estava o coveiro Villard, com seus olhos velados por sombras e um sorriso enigmático nos lábios ressecados. "Vejo que um forasteiro corajoso ousou adentrar meu domínio", disse Villard com uma voz rouca e sussurrante. Benjamin sentiu um arrepio percorrer sua espinha e lutou para manter a compostura diante da presença do enigmático coveiro. "Eu vim em busca de respostas, de segredos antigos e lendas sombrias", respondeu Benjamin, tentando ocultar o tremor em sua voz. Villard sorriu, um sorriso que parecia esconder inúmeras facetas de escuridão e mistério. Ele ergueu a mão e apontou para uma velha escrivaninha coberta de pergaminhos e livros antigos. "Se busca respostas, jovem aventureiro, terá que pagar o preço. Nem tudo que é revelado traz consigo a luz da verdade." Benjamin, consumido pela curiosidade e pela bravura, concordou em pagar o preço, sem saber quais seriam as consequências de sua decisão. Villard começou a recitar antigas palavras em uma língua desconhecida, e Benjamin sentiu o ar ao seu redor se tornar mais denso e opressivo, como se o próprio cemitério estivesse vivo e o observando de perto. De repente, as sombras se agitaram e formas grotescas começaram a emergir das paredes, sussurrando palavras antigas e desconhecidas. Benjamin sentiu um pânico indescritível tomar conta de sua mente, e viu diante de si visões horríveis de coisas que a mente humana jamais deveria contemplar. No centro da sala, Villard ergueu a pá enfeitiçada e começou a entoar um cântico arrepiante, invocando as forças ocultas que habitavam o cemitério. As paredes do mausoléu pareciam tremer, e Benjamin percebeu que estava presenciando algo além de sua compreensão, algo que desafiava as leis da natureza e da razão. Em um acesso de desespero, Benjamin correu em direção à saída, mas as sombras se retorceram e se contorceram ao seu redor, impedindo sua fuga. Ele ouviu a risada cruel de Villard ecoar pela sala, misturando-se com os gemidos dos mortos que pareciam se erguer das profundezas do além-túmulo. Com um esforço sobre-humano, Benjamin conseguiu romper o cerco das sombras e sair correndo para a noite escura e fria. Ele mal conseguiu se conter em seus passos cambaleantes, enquanto o ar gelado cortava seus pulmões e o medo perseguia como uma sombra implacável. Ao alcançar os portões do cemitério, Benjamin olhou para trás e viu as sombras dançarem e contorcerem-se no interior do mausoléu, enquanto a voz rouca de Villard ecoava pelos corredores silenciosos da noite. Ele sabia que havia testemunhado algo terrível e sobrenatural, algo que assombraria seus pesadelos para sempre. Desde aquela noite fatídica, Benjamin nunca mais foi o mesmo.
O terror daquela experiência o perseguia a cada passo, a cada sombra, como uma maldição que não podia ser desfeita. Ele sabia que o coveiro Villard era muito mais do que um simples guardião dos mortos, que seus pactos e segredos antigos o ligavam a forças além da compreensão humana. E assim, o cemitério permaneceu como um portal para o obscuro e o desconhecido, guardado pelo enigmático coveiro Villard e suas sombras dançantes. Os moradores da pequena cidade aprenderam a evitar aquele lugar maldito, temendo o poder sombrio que lá habitava e as consequências terríveis de despertar forças além de seu controle. O cemitério do velho Villard permanecia como um lembrete constante do terror que se escondia nas sombras da noite, esperando por aqueles que ousassem desafiar o desconhecido. Benjamin sentia o peso daquelas sombras sobre seus ombros, um fardo que parecia impossível de ser desprezado. Desde aquela noite fatídica, os pesadelos o assombravam, recriando a cena terrível que presenciara no cemitério do velho Villard. O rosto do coveiro, iluminado pela luz da lua, ainda aparecia nitidamente em suas lembranças, sua expressão ardilosa ecoando em sua mente como um aviso silencioso. Cada vez que Benjamin fechava os olhos, via as sombras dançantes ao redor do velho Villard, movendo-se de forma sinistra, como se fossem entidades vivas dominadas por uma vontade maligna. O coveiro parecia possuir um domínio sobre aquelas sombras, como se fossem extensões de sua própria alma corrompida pelos segredos antigos e pactos sombrios. A pequena cidade silenciou-se em relação ao cemitério, um medo transparecendo nos olhares dos moradores que evitavam até mesmo mencionar o nome de Villard. As histórias sobre o coveiro e seu pacto com forças além da compreensão humana ecoavam pelas ruas estreitas, alimentando a aura de mistério e terror que envolvia aquele lugar maldito. Benjamin sabia que não podia escapar daquela sombria realidade que agora se entrelaçava com a sua própria existência. O peso do desconhecido consumia, transformando sua vida em um constante estado de alerta e paranoia. Cada sombra se tornava um potencial perigo, cada som ouvido à noite o fazia estremecer, temendo o retorno daquele terror que o havia marcado para sempre. Os dias se arrastavam lentamente, enquanto as noites eram preenchidas por sonhos perturbadores que o faziam acordar em um suor frio. Benjamin sentia-se como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar, onde a figura do coveiro Villard se erguia como um espectro ameaçador em cada esquina escura de sua mente. Atormentada. O cemitério permanecia ali, silencioso sob a luz pálida da lua, como um portal para o desconhecido e o obscuro. A presença do velho Villard pairava sobre aquelas lápides sombrias, como um guardião de um segredo milenar que jamais deveria ser revelado. O chão sagrado estava impregnado de uma energia maligna, como se as almas dos mortos ali enterrados sussurrassem advertências sombrias contra intrusos indesejados. Mas Benjamin sabia que não poderia escapar para sempre de seu destino entrelaçado com o coveiro e o cemitério amaldiçoado. A verdade sobre aquela noite fatídica precisava ser confrontada, os segredos obscuros precisavam ser desvendados, mesmo que isso significasse desafiar forças além de sua compreensão. Determinado a encarar seus medos mais profundos, Benjamin tomou a decisão de confrontar o velho Villard. Sem saber se estava agindo por coragem ou insensatez, ele se dirigiu ao cemitério numa noite escura e sem lua, onde as sombras pareciam dançar pela paisagem sepulcral. Ao entrar nos portões enferrujados, o ar parecia se tornar mais pesado, como se o próprio cemitério rejeitasse a presença de um intruso vivo entre os mortos. Cada passo ressoava como um eco sinistro, guiando Benjamin em direção à sepultura do coveiro Villard, que se erguia imponente no centro do terreno sombrio. E lá estava ele, o coveiro de semblante enigmático, aguardando como se soubesse há muito tempo da chegada de Benjamin. Seus olhos brilhavam com uma luz antinatural, revelando conhecimentos ancestrais e uma sabedoria corrompida pelas sombras do passado. Você veio buscar respostas, rapaz, a voz de Villard ecoou como um sussurro carregado de poder oculto. Benjamin sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas permaneceu firme em sua determinação. O que você fez naquela noite? O que são essas sombras que o rodeiam? Benjamin questionou, forçando as palavras através de sua própria angústia e medo. O coveiro sorriu de forma enigmática, como se saboreasse a agonia de seu visitante. As sombras dançam ao meu redor como servos leais, manifestações de um poder que transcende a compreensão humana.
Eu sou o guardião dos segredos antigos, um pacto que mantém o equilíbrio entre a luz e a escuridão que permeiam este mundo. Benjamin sentiu uma mistura de fascinação e horror diante das palavras do coveiro. Ele percebeu que havia adentrado um reino de mistérios e perigos que nunca poderia imaginar, um universo onde o sobrenatural e o profano se entrelaçavam em um abraço mortal. Mas em meio àquela escuridão, Benjamin encontrou uma centelha de coragem que o impelia a continuar sua busca pela verdade, mesmo que isso significasse encarar o próprio horror encarnado pelo coveiro Villard. E assim, naquela noite fatídica, Benjamin mergulhou nos abismos do desconhecido, desafiando as sombras dançantes e os segredos ocultos que guardavam o cemitério do velho Villard. Pois, às vezes, é na escuridão mais profunda que encontramos a luz que nos liberta do medo e nos conduz à redenção. Em meio à atmosfera densa e carregada do cemitério do velho Villard, Benjamin avançava com passos decididos, seu coração acelerado batendo em seu peito como um tambor selvagem. A luz incerta da lua cheia filtrava-se pelos galhos retorcidos das árvores centenárias, criando sombras que pareciam se contorcer e se esticar na escuridão. O vento sussurrava palavras desconexas em seus ouvidos, como se a própria natureza tentasse alertá-lo sobre os perigos que aguardavam nas profundezas daquelas sepulturas esquecidas. Mas Benjamin estava determinado a enfrentar seus medos, a desafiar o desconhecido e a descobrir a verdade que se escondia por trás dos muros silenciosos daquele cemitério macabro. Os túmulos se erguiam como sentinelas sombrias, testemunhas silenciosas de incontáveis histórias de vida e morte. O ar estava impregnado com o cheiro acre de decomposição e misturado com a sensação de uma presença maligna pairando sobre ele. No entanto, Benjamin não hesitou. Ele sabia que algo importante o aguardava ali, algo que poderia mudar para sempre sua compreensão do mundo e de si mesmo. Enquanto seguia em frente, um grito agudo cortou a noite, ecoando entre as lápides como um lamento fantasmagórico. Benjamin estremeceu, mas manteve-se firme em seu propósito. Ele não podia permitir que o medo dominasse, não quando estava tão perto da verdade que o havia levado até ali. Finalmente, ele chegou diante da sepultura do coveiro Villard, uma construção antiga e deteriorada, coberta de musgo e marcada pelo tempo. A inscrição na lápide estava desgastada, quase ilegível, mas Benjamin conseguiu decifrar as palavras: "Aqui jaz Villard, guardião dos segredos eternos." Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele passava a mão pela superfície fria da pedra, questionando-se sobre os mistérios que estavam enterrados ali com o coveiro. Seria ele realmente um guardião de segredos sombrios, um ser que desafiava a própria morte em sua busca pela verdade absoluta? Decidido a desvendar o enigma, Benjamin começou a cavar a terra ao redor da sepultura, os músculos tensos e a mente focada em sua missão. A cada pá de terra removida, ele sentia como se estivesse se aproximando de algo terrível e sublime ao mesmo tempo, algo que poderia mudar sua vida de maneiras inimagináveis. Finalmente, o som metálico de sua pá encontrando algo sólido ecoou na noite silenciosa. Com mãos trêmulas, Benjamin escavou mais fundo, revelando um alçapão de madeira velha, encoberto por teias de aranha e poeira antiga. Ele hesitou por um momento, mas a centelha de coragem queimava dentro dele mais forte do que nunca. Com um suspiro, Benjamin abriu o alçapão e desceu pelas escadas estreitas e íngremes, adentrando nas entranhas escuras da terra, onde a verdade aguardava pacientemente. À medida que seus olhos se ajustavam à escuridão, Benjamin pôde ver os contornos de uma câmara subterrânea, iluminada por velas tremeluzentes que lançavam sombras distorcidas nas paredes de pedra. No centro da sala, um caixão de madeira repousava sobre um pedestal de pedra, como se aguardasse ser aberto após séculos de silêncio. Benjamin aproximou-se lentamente, o coração batendo descompassado em seu peito, enquanto seus dedos hesitantes pousavam na tampa do caixão. Com um movimento brusco, ele a ergueu, revelando o que havia dentro. O que Benjamin viu o deixou sem fôlego. Dentro do caixão não havia um corpo em decomposição, mas sim um livro antigo, com capa de couro gasto e páginas amareladas pelo tempo. Suas mãos tremiam enquanto ele abria o livro e começava a ler as palavras impressas ali, palavras que revelavam os segredos mais obscuros e perturbadores que jamais imaginara. À medida que virava as páginas, Benjamin compreendia a extensão da conspiração que havia sido mantida em segredo por gerações, a verdade sobre a origem do cemitério, as almas aprisionadas ali e a
Ligação profunda entre o coveiro Villard e forças além da compreensão humana. Ele entendia agora por que fora traído até ali, por que a centelha de coragem o guiara através das trevas até aquele momento crucial. Benjamin era o escolhido, o único capaz de desvendar os mistérios enterrados pelo tempo e de enfrentar o horror encarnado que se escondia nas sombras do cemitério. Com determinação renovada, Benjamin fechou o livro e o guardou em sua mochila, pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Ele tinha uma missão a cumprir, um legado a honrar e a coragem necessária para enfrentar o desconhecido, mesmo que isso levasse aos confins do inferno. E assim, naquela noite fatídica, Benjamin emergiu das profundezas do cemitério do velho Villard, com a luz da verdade brilhando em seus olhos e a coragem fluindo em suas veias. Pois, nos momentos de maior escuridão, foi lá que ele encontrou a centelha de coragem que o libertou do medo e o guiou em direção à redenção.